Bom dia, queridos alunos. Mais uma aula, claro, a favor do nosso nivelamento. Pós-prova, vocês verão a diferença entre conto e crônica. Essa diferença é bem sucinta, bem pequena, mas que faz toda a diferença. A crônica praticamente é uma linha horizontal entre o gênero jornalístico e o gênero literário. Eles são próximos no que se refere à proposta desse gênero. Por quê, professora? Os fatos cotidianos fazem parte da nossa linha contemporânea. Então, esses fatos cotidianos serão elementos fundamentais para que a crônica seja construída, uma vez que o tempo é favorável para que isso aconteça. Então, o simples fato de cuspir já é, sim, um poder, um elemento material para que uma crônica seja feita em um olhar literário. Apesar do fato realmente ter ocorrido, isso não quer dizer que ele não possa ter um tom humorístico diante da narrativa que será colocada na crônica. Então, no material didático do nivelamento, diz o seguinte: você sabia, na página 9, que a palavra crônica vem do grego cronos e significa tempo. A partir disso, nota-se uma das principais características desse gênero textual: seu caráter contemporâneo. Trata-se de um gênero textual que oscila entre a literatura e o jornalismo. Geralmente é publicado em jornais ou revistas e registra fatos do nosso cotidiano de forma simples, com doses de humor, ironia, crítica e poesia. Então, o que eu quero informar é que essa crônica, em muitos momentos, nos farão refletir, ou melhor, muitas crônicas nos farão refletir sobre o nosso estado humano diante das diversas circunstâncias que passamos no nosso dia a dia. Claro que antes, crônica tinha um sentido diferenciado diante da proposta que era colocada pelos cronistas, principalmente referente aos fatos históricos em relação a determinado país, digamos, Portugal. Como iniciou as aventuras de Portugal em relação às suas conquistas, ou mesmo aqui no Brasil colônia. Então isso era uma marca em tempos passados. Já no tempo atual, essa marca é caracterizada com uma outra finalidade. Sua temática aborda em geral fatos circunstanciais, situações corriqueiras, episódios dispersos e acidentais. Quanto à linguagem, pode variar entre o registro formal e o informal, prevalecendo este último. Prima pela clareza e concisão. Já a finalidade, o objetivo da crônica é mostrar o que não se percebe, levar o leitor à reflexão, satirizar costumes. Então, o poder da crônica, ele é bem rápido em relação aos nossos reflexos. De que maneira você se vê em uma dada situação que será levantada e enumerada pelo autor da crônica. Já no que se refere ao conto, o conto será algo menor. Menor não é no sentido do conteúdo. Menor aí é em relação à própria narrativa, de que maneira os personagens se envolvem diante do que está sendo demonstrado. Na crônica podem existir diversos personagens ou diversas personagens, para que possa dar mais ligeireza à reflexão. No que se refere ao conto, não. O conto é menor
Não é no sentido da extensão do tamanho. É menor no que se refere à quantidade de personagens que estarão no contexto dramático, mas principalmente também em relação ao conflito. O professor Ataíde, que é um doutor em literatura, diz o seguinte: o conto é uma célula dramática que contém apenas um único drama e um só conflito. Uma célula dramática contém uma só ação, uma só história. Um conto é um relâmpago na vida das personagens. Não importa muito seu passado nem seu futuro, pois isso é irrelevante para o contexto do drama objeto do conto. O espaço da ação é restrito, por isso que eu disse que o conto é menor. A ação não muda de lugar e quando eventualmente muda, perde a dramaticidade. Não é o que acontece, digamos, com a crônica. A crônica é móvel. O espaço, o olhar crítico do cronista permite que a gente se mova diante do que está sendo contado, narrado enquanto fato, enquanto proposta do lúdico, do humor, mas principalmente da ironia que contém naquela reflexão. No caso do conto, não. O objetivo do conto é proporcionar uma impressão única no leitor. Não é levar especificamente a uma reflexão, mas é claro que você precisa se ver diante daquele conto. O conto será o espelho da sua imagem, enquanto pessoa. Podemos, pois, resumir em 4 os ingredientes que irão caracterizar o conto. O primeiro ingrediente, uma ação. O segundo, um lugar. O terceiro ingrediente, um tempo e um tom. Em outras palavras, um conto contém uma única célula dramática, certo? Então, a partir desse drama, desse conflito, dessas poucas personagens, o enredo será construído para que a gente possa se ver diante dele, certo? Neste primeiro momento, vocês irão, claro, refletir um pouco sobre a crônica a partir dessa aula. E na próxima aula, que será à tarde, vocês farão o exercício que eu irei propor daqui a pouco na terceira aula de língua portuguesa, que hoje será nivelamento. A primeira aula será marcada, sim, pela prova que vocês farão do segundo bimestre, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem tirar comigo no privado. Até mais e um forte abraço.